Olá, pessoal, tudo bem? Mais um encontro nosso para a gente conversar sobre direitos humanos, eh, e vamos dar prosseguimento aqui nesse curso que a gente está oferecendo aqui para vocês. Espero que esteja sendo de utilidade. Não esqueça, pessoal, mais uma vez, inscreva-se no canal, deixe o teu curtir, faça comentários. Se tiver dúvidas, pode colocar dúvidas aí, a gente responde, tá bom? É isso. Vamos em frente. Bom, vamos falar sobre, eh, nessa aula que vai ser dividida em duas partes, nós vamos falar sobre o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, tá bom? Bom, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, é um órgão judicial autônomo que tem sede em São José, na Costa Rica, cujo propósito é aplicar e interpretar a Convenção Americana de Direitos Humanos e outros tratados de direitos humanos. Faz parte do chamado Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Existe também a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que inclusive usa a mesma sigla, CIDH. Não são coisas diferentes. Uma é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a outra é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Às vezes, até quando se faz a referência, se coloca CIDH-corte, né, para você diferenciar essa questão, tá? Então, olha lá, ó, a CIDH, aqui você tem, estou colocando até aí um link, né? A CIDH é um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos, OEA, encarregado da promoção e proteção dos direitos humanos no continente americano. É composta por 7 membros independentes e está sediada em Washington, D.C., que é Estados Unidos. Foi criada pela OEA em 59, juntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos, Corte IDH, instalada em 79, é uma instituição do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Então, aqui está fazendo referência à comissão. Então, você percebe como está dizendo aqui, ele está no texto, está falando comissão. Veja aqui como interessante. Ó. Foi criada pela OEA em 59, juntamente com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Você percebe, ó, Corte IDH, para não confundir com a Comissão IDH. Faz parte do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Coloquei até um link aí, quem quiser acessar, tá? Para ter essa visão mais ampla, ok? É isso. Então, olha lá, os dois símbolos, ó, Corte Interamericana de Direitos Humanos, Inter-American Court of Human Rights, e embaixo também, olha lá, Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, tá? Então, Corte IDH e Comissão CIDH como comissão. É isso. Bom, pessoal, a CIDH ela pode atuar tanto no campo consultivo como no campo contencioso. Estamos falando aí da corte. Ela admite em seus trabalhos as línguas oficiais utilizadas no continente americano: português, inglês, espanhol e francês. A escolha da língua está vinculada ao caso específico sob análise, seja para consulta, seja para julgamento. Então, lógico, um caso, por exemplo, no Haiti, fala-se muito francês. Se tiver um caso envolvendo o Haiti, provavelmente o processo vai ser todo em francês. É tudo de maneira a facilitar. Nas Bahamas, a língua mais falada, claro que tem os dialetos locais, mas a língua mais falada é o inglês. Então você usa o inglês. Se envolver Cuba, em Cuba se fala espanhol. Então vai também ser espanhol. Se for o Brasil, português e por aí vai, né? Como é que você faz para escolher qual seria o critério? É de acordo com aquele país que está envolvido ali de maneira preponderante. Os Estados-membros da OEA podem consultar a CIDH com relação à Convenção Americana de Direitos Humanos, notadamente quanto a aspectos interpretativos ou de outros tratados concernentes à proteção dos direitos humanos no âmbito dos Estados americanos. Podem ainda pedir pela emissão de parecer pela Corte quanto à compatibilidade de suas leis nacionais face ao contido em tratados internacionais.
Então, você tem um aspecto aí consultivo que não tem como você negar, né, que é importante inclusive, né, esse aspecto consultivo é bem importante, para você poder interpretar corretamente essa Convenção Americana de Direitos Humanos. Bom, vamos aqui adiante. Exemplo emblemático no Brasil foi a apresentação em 2004 de uma petição, a 250-04, pelos povos indígenas da Raposa Serra do Sol, Brasil, denunciando frequentes incidentes violentos e severa degradação ambiental que teriam afetado a vida e a integridade pessoal das supostas vítimas. Esses incidentes, né, têm sido causados pela contínua presença de pessoas não indígenas dentro do território indígena, produzindo restrições ao direito de circulação e residência, liberdade de religião e direito a exercer sua cultura. O caso, contudo, acabou sendo julgado pelo STF. Então, foi apresentada essa petição na CIDH, né, dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol, mas o caso acabou chegando no STF. Quem se interessar, é a petição 3388, lá do STF, que julgou essa questão da demarcação da reserva da Raposa Serra do Sol, lá em Roraima. De fato, em 2005, houve a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol pelo Ministério da Justiça, portaria 534, baseada em parecer da FUNAI. O caso chegou ao STF por meio da petição 3388, relacionada à ação popular, ajuizada pelo senador Augusto Afonso Botelho Neto, que questionava a demarcação da reserva indígena. A portaria foi mantida pelo STF, que inclusive determinou a expulsão dos não-índios da área demarcada. Eu trago aqui até um mapa, pessoal, do local. Então, nós temos aí ali a Venezuela, essa parte, esse creme mais claro, né? Então, a partir desse amarelo, nós já temos a reserva Yanomami, essa parte amarela aqui à esquerda. Aí aqui toda essa parte delineada de branco é o Roraima, o estado de Roraima, depois ao lado tem Guiana. No mapa aqui do lado dá para ver também, esse marrom dá para ver bem também. Então, ali onde está escrito, ó, Pacaraima, Uiramutã e Normandia, é justamente essa área onde está a questão da reserva Raposa Serra do Sol. Então, se você somar essa reserva com mais a reserva Yanomami, você veja que boa parte de Roraima é uma reserva indígena, né? Na verdade, de povos diferentes, mas reservas indígenas. Bom, vamos lá em frente. O trecho do voto do ministro Aires Brito, ele disse, olha lá, os artigos 231 e 232 da Constituição Federal são de finalidade nitidamente fraternal ou solidária, própria de uma quadra constitucional que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade, a igualdade civil-moral de minorias que só têm experimentado desvantagens comparativas com outros segmentos sociais. Pessoal, não é o foco aqui do nosso estudo, analisar esse julgamento, que é um julgamento que é relativamente complexo, mereceria uma atenção especial, mas eu quero aproveitar a ocasião para dizer que foi um julgamento que, desde o meu ponto de vista, acabou ultrapassando o razoável, né? O STF acabou se imiscuindo, se envolvendo em temas que não seriam propriamente da sua alçada. Porque, veja, existia uma demarcação ali de terra, de reserva indígena, de maneira descontínua. Então, já existia essa demarcação. Aí o STF mandou que fosse feito de maneira contínua. Isso causou um impacto enorme no local, né? Especialmente na economia. Pessoas que já estavam assentadas ali há muito tempo, estavam de boa fé. Quando eu falo pessoas não indígenas, que estavam ali de boa fé, porque também é preciso destacar isso. Imaginar que todo mundo está ali, que é invasor e que estão maltratando os índios, isso simplesmente não é verdade. De qualquer maneira, estou trazendo aqui para vocês conhecerem o trecho do voto. Então, muito embora possa parecer uma decisão correta, certas problemáticas não foram consideradas pelo STF, especialmente no campo econômico. Naquela área, entremeando as áreas descontínuas das terras indígenas, havia se formado ao longo dos anos uma cultura arrozeira muito forte, plantação de arroz, inclusive com participação de indígenas. Isso foi levado em conta pelo STF? Pela análise do julgamento, não. E a própria portaria que deu aso ao julgamento é de legalidade discutível também. Mas, como eu disse, não é o foco nosso aqui analisar isso a fundo.
Então, veja aqui, eu trago uma reflexão da professora Mariângela Ariosi, que ela diz o seguinte: o ordenamento constitucional brasileiro não prevê a chamada demarcação de área contínua, isso é, aquela que inclui os espaços vazios e as propriedades particulares, localizados entre as terras definidas pela Constituição, artigo 231, como indígenas. O que nos leva à conclusão de que a demarcação das terras dos grupos indígenas, a que se refere o artigo 1º do Decreto Presidencial, na forma proposta pela Portaria 534 do Ministério da Justiça, constitui-se em flagrante exorbitância do Poder Executivo em seu poder regulamentar. Por isso que eu disse que a portaria é de legalidade discutível. Foi nesse sentido. Muito bem. A Corte DH já julgou e tem pautados alguns casos envolvendo o Brasil. Vejamos alguns, né, desses casos. Caso Ximene Lopes versus Brasil 2006. Damião Ximenes Lopes foi vítima de torturas e maus tratos enquanto passava por tratamento psiquiátrico na Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, ligada ao SUS. 3 dias após a internação, em 4 de outubro de 99, ele morreu em decorrência dos tratamentos cruéis. Então, na verdade, ele sofreu torturas, nós vemos aí torturas profundas, né? Porque algum tempo depois ele morreu, pouco tempo depois. Trecho dos autos do processo. Damião Ximenes Lopes faleceu às 11h30, daquele 4 de outubro de 99. Seu corpo apresentava marcas de tortura, seus punhos estavam dilacerados e totalmente roxos, e suas mãos também estavam perfuradas, com sinais de unhas, e uma parte do seu nariz estava machucada. Apesar disso, o médico Francisco Ivo de Vasconcelos, chamado a regressar à Casa de Repouso Guararapes, declarou a morte de Damião como natural, parada cardiorrespiratória, e fez constar que o cadáver não apresentava marcas externas. Bom, então, me parece que o laudo que o médico fez, o doutor Francisco, não era um laudo fidedigno, não é verdade? Então, o Brasil foi levado à corte. O Brasil foi condenado pela CIDH por violação ao direito à vida e à integridade pessoal de Lopes. O tribunal também decidiu que o Brasil não cumpriu os direitos à garantia de proteção judicial com relação à família da vítima e estabeleceu medidas de reparação, como a retomada das investigações pelos maus-tratos, a indenização dos familiares de Lopes e a criação de um programa de formação e capacitação para os profissionais de saúde mental do país. Alguns dispositivos dessa sentença eu quis trazer para vocês. Alguns desses itens, né? O Estado deve garantir que o processo interno destinado a investigar e sancionar os responsáveis pelos fatos desse caso surta seus efeitos. Então, o Estado deve se comprometer com essa efetividade, né? Deve garantir que seja eficaz a sentença. O Estado deve publicar, no prazo de 6 meses, no Diário Oficial, uma só vez, o capítulo 7º relativo aos fatos provados dessa sentença. O Estado deve pagar em dinheiro para as senhoras Albertina V. Lopes e Irene Ximenes L. Miranda, no prazo de 1 ano, a título de indenização por dano material. Ela tem que pagar uma indenização para essas senhoras, parentes, né, da vítima. O Estado deve pagar em dinheiro, no prazo de 1 ano, a título de custas e gastos gerados no âmbito interno e no processo internacional, perante o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, a quantia fixada na sentença, a qual deverá ser entregue à senhora Albertina Viana Lopes. A Corte supervisionará o cumprimento íntegro dessa sentença e dará por concluído esse caso, uma vez que o Estado tenha dado cabal cumprimento ao disposto nessa sentença. Tá certo, pessoal? E nós agora, nesse momento, como eu já disse para vocês, eu não gosto que a aula fique muito extensa, né? Fica aquela aula muito longa, tal. Vou dividir em 2 partes, estamos parando aqui nessa primeira parte, vamos dar prosseguimento logo à segunda parte. Agradeço muito sua atenção até aqui, até esse ponto, até esse momento, e nos encontramos em breve, se Deus quiser, tá bom? Tchau, pessoal, obrigado pela sua atenção. Não esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Até mais. Valeu, tchau, tchau.